Foi. Mas então vou acreditar que é só por causa disso. Gente, boa noite oficialmente. Obrigada, né, pela presença. Bom revê-los e revê-las. Quero iniciar aqui nossa aula fazendo só alguns informes para garantir que ninguém fique sem, enfim, né, desconectado aí das questões que vão acontecer na nossa disciplina. O primeiro informe é com relação à AV2, para quem fez a prova da OAB e, portanto, vai realizar a avaliação no calendário especial. Direito urbanístico está previsto para o dia 29, ou seja, depois de amanhã, sexta-feira. O conteúdo que será cobrado é idêntico ao conteúdo que foi cobrado na AV1 do restante da turma. Isso quer dizer que o conteúdo que eu vou ministrar agora, né, e o conteúdo que eu deixei gravado para vocês, referente ao conteúdo da semana passada, ele não será cobrado. Então, conteúdos idênticos ao de quem fez a AV1. Tranquilo? Então, temos aí esse primeiro informe com relação ao dia 29. A prova vai ser disponibilizada às 18 horas e ela vai ficar disponível até às 23 horas e 59 minutos. Então, acredito que vocês não vão precisar de todo esse tempo para fazer a avaliação, mas, né, já é para evitar aí qualquer tipo de imprevisto, enfim, por segurança, eu vou deixar por esse prazo, tá bom? Um prazo bem longo, para vocês também fazerem com tranquilidade. Então, dia 29, das 18 horas até as 23 horas e 59 minutos. Esse é o primeiro recado. O segundo recado, gente, é sobre a nossa aula de reposição da semana passada. Inclusive, quero muito agradecê-las pela compreensão. Eu fiquei muito agoniada quando eu vi o evento lá da UFCA passando por perrengue, né, e não poder contribuir. Então, graças a vocês, né, quando vocês disseram, não, professora, tranquilo, não tem problema, pode deixar a aula gravada, eu pude lá contribuir, graças a Deus deu tudo certo, o Enex foi um sucesso, foi um evento muito bacana, e apesar disso, eu tive esse ônus, né, de não ter podido honrar meu compromisso com vocês. Eu tinha dito, inclusive, que eu ia deixar a aula, né, disponível na sexta-feira, e eu não consegui fazer isso, eu só gravei a aula de vocês hoje, né, foi demanda atrás de demanda, vem sendo dias, assim, bem intensos, já vou pedindo desculpa antecipadamente, mas digo para vocês que a aula está lá, o conteúdo lá no Unileão Digital. O conteúdo que nós iríamos trabalhar semana passada era plano diretor, todas as características, as diretrizes e um pouquinho sobre a questão das aglomerações e regiões metropolitanas. Então, eu deixei o vídeo para vocês, um vídeo curto, viu, minha gente? Porque eu acredito demais nessa orientação pedagógica de que quando o momento não é ao vivo, quando não é síncrono, a nossa capacidade de concentração, ela cai bastante, então, assim, eu particularmente já desanimo, né, quando eu vou assistir alguma coisa, quando eu abro o vídeo tem lá 1h30, 2 horas, eu particularmente não aguento ficar sentada vendo isso, né, durante todo esse tempo. Então, sempre opto, quando é na modalidade assíncrona, por fazer vídeos enxutos, né? Eu não acho que tenha menos conteúdo, eu só acho que o conteúdo vai estar sendo ofertado para você de forma mais direta, de forma mais objetiva, né, sem delongas. Então, eu acho que ficou um vídeo de 25 minutinhos para vocês, e eu gostaria muitíssimo que vocês pudessem arrumar aí um tempinho para assistir, tá certo? E na aula da semana que vem, vocês me dizerem se ficou alguma dúvida, se desejam alguma complementação, algo mais a ser esclarecido. De toda forma, embora eu tenha deixado aí o material, né, a aula gravada, eu também me coloco aqui à disposição da turma, se vocês desejarem uma aula de reposição realmente, síncrona ou presencial, enfim, da forma que a turma achar melhor para a gente compensar essa minha ausência, também me coloco aqui à disposição de vocês, só me informarem que a gente se organiza aqui com a agenda, com data e organizamos o momento, tá bom? Então, eram esses 2 avisos aí que eu tinha para dar, primeiro com relação à data da AV2 e o segundo com relação ao vídeo de reposição que já está no Unileão Digital. Tranquilo, meu povo, com relação a isso? Beleza? Alguma questão?
Muito bem, seguimos então, só para eu confirmar com vocês uma informação agora que é importante, porque diz respeito à nossa AV2. No início do semestre, eu não sei se vocês lembram, eu apresentei o cronograma da disciplina e eu tinha uma sugestão para vocês de que a gente fizesse a parcial 2 como palestras, vocês iriam assistir às palestras e depois fazer relatórios, e aí vocês disseram que não tinham interesse nisso, que vocês preferiam fazer a prova de 0 a 10. E aí, naquela ocasião, eu lembro que eu disse assim, não, beleza, por mim tanto faz. Mas mais perto, quando tiver mais perto, a gente resolve. Então, hoje é esse mais perto, porque se a gente, de fato, fosse fazer evento para cadastrar na Copex, para essa coisa toda, nós teríamos que organizar isso ainda essa semana, né? Nós, que eu digo eu, porque seria de hoje a 15 dias, né? A data da parcial 2. Então, eu queria só confirmar com vocês se é isso mesmo, se a turma mantém esse desejo de que a gente não faça essa atividade e que a prova seja valendo de 0 a 10, tá bom? Porque se vocês tiverem mudado de ideia, aí eu vou precisar, né, enfim, realizar o que for necessário para otimizar a realização da palestra de hoje a 15 dias. Então, vocês me dão esse feedback, por favor? 0 a 10, né? Pronto, ótimo. Então, fica do jeito como a gente já tinha acertado. Massa, maravilha. Por mim também, meu povo, para mim é uma caridade que vocês estão me fazendo, porque só em ter uma coisa a menos, um evento a menos para organizar na vida, exatamente, é uma questão de tempo, exatamente, Laís. Para mim também, enfim. Mas se vocês quisessem, né, eu ia dar um jeito, até porque está no cronograma. Mas nada melhor do que uma decisão coletiva, todo mundo se responsabiliza por isso, e que bom que está gravado, né? Porque se depois alguém, mas estava lá no cronograma, cadê a palestra? É porque foi uma decisão nossa, né? De trabalhar dessa forma. Beleza, então acho que feitos os ajustes do ponto de vista organizacional, podemos começar nosso diálogo, né? Nosso conteúdo, pode ser? Reiterando que estou sem máscara e estou bebendo água aqui na sala porque não tem ninguém, tá bom? Vocês sabem que a orientação institucional é que isso não pode acontecer, mas é justamente para evitar disseminação, né, contato e tudo mais. Como aqui eu estou só, então não faria sentido estar aqui de máscara e sem poder beber água. Vou apresentar aqui nossos slides, lembrando que esse conteúdo, ele não tem relação, né? Você consegue entendê-lo perfeitamente, mesmo sem ter assistido a aula gravada que eu deixei para vocês de reposição do conteúdo. Porém, gente, é muito importante que vocês vejam a aula, não somente porque eu vou cobrar em AV2, nada disso, mas porque compõe, né, o conjunto aí dos nossos conhecimentos da disciplina. Faltam poucos conteúdos para a gente terminar, né? A gente hoje vai falar sobre PUC, depois a gente vai trabalhar com desapropriação, né? A desapropriação sancionatória, depois vamos falar sobre região metropolitana, aglomeração urbana, uso capião especial urbana, e pincelar um pouquinho de política nacional de resíduos sólidos e saneamento básico. Então, a gente tem aí praticamente somente 4 conteúdos, né? E ainda temos aí umas 4 semanas de aula, tá tudo, né, tranquilamente dentro do que vai, né, do programado. Vai dar tempo a gente ver tudo. Então, bem importante pegar lá a aula. Muito bem, pessoal. E aí, tratando aqui da nossa temática propriamente dita, o Estatuto da Cidade, agora deu calor. O Estatuto da Cidade, né, como a gente viu em aulas anteriores, ele vai ter ali 2 artigos que são de fundamental importância para a gente, porque vão dar a tônica, né, daquilo que é o ideal e do que existe para que o ideal saia da abstração e venha ao concreto. Então, no artigo 2º, a gente encontra as diretrizes. Recomendo muitíssimo que você faça a leitura lá do artigo 2º. Você vai ver que são diretrizes, ou seja, são princípios, são metas, são objetivos que a política urbana deseja alcançar. As cidades sustentáveis, a gestão democrática, o compartilhamento do ônus e bônus, o compartilhamento das responsabilidades pela proteção do meio ambiente artificial entre o poder público e a sociedade civil,
Você vai ver que também é uma das diretrizes a promoção de equipamentos públicos de qualidade, a promoção da moradia adequada. Então, você vê lá nas diretrizes todas as metas, né? Tudo aquilo que a gente gostaria de ter, aquela história, né? Qual é o Brasil que você quer? Pronto, o Brasil que eu quero é o que está lá no artigo 2º do Estatuto das Cidades. E o artigo 4º, por sua vez, né, ele sai um pouco dessa realidade mais abstrata, né, dessa realidade mais principiológica e nos traz realmente os meios, os mecanismos, o que é que a gente vai poder utilizar para realmente tirar a política urbana dessa abstração e trazê-la para a realidade prática dos nossos municípios. Então, no artigo 4º, eu encontro os instrumentos. Na nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre um dos principais instrumentos da política urbana, que é o PUC, né? O parcelamento obrigatório, a edificação obrigatória, o parcelamento obrigatório. Então, esse PUC nada mais é do que um instrumento da política urbana. É um instrumento, ou seja, é um mecanismo para que a gente tire a coisa da condição principiológica e traga realmente para uma realidade prática. Então, foi isso que eu deixei nesses slides para vocês, colocando que o artigo 2º nos prevê as diretrizes a fim de atingir o objetivo final de guiar a produção social do espaço urbano das cidades brasileiras em direção ao efetivo cumprimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, enquanto que o artigo 4º prevê instrumentos gerais de execução da política urbana que visam dar concretude ao que foi estabelecido nos planos e projetos de planejamento urbano. É super importante que a gente ressalte, gente, que essas diretrizes e que esses instrumentos, eles são um rol meramente exemplificativo, né, que o Estatuto das Cidades nos dá. Então, vocês, futuros gestores públicos, vocês, futuros membros aí do Legislativo, enfim, vocês podem ter medidas criativas para tentar promover meios, mecanismos práticos para promover a política urbana, porque esses instrumentos que estão lá no artigo 4º, eles servem apenas como um exemplo, né, que o legislador nos trouxe, mas que os municípios, dentro das suas especificidades, podem pensar em outros instrumentos, desde que não firam aquilo que está previsto na política urbana, que está na Constituição Federal de 88, e nessas diretrizes do artigo 2º do Estatuto da Cidade. Então, ser criativo talvez seja justamente o que muitos dos nossos gestores, né, ainda não estão conseguindo pôr em prática, né, para que, de fato, a gente tenha a possibilidade de garantia dessas cidades sustentáveis, como está lá no artigo 2º, inciso 1º, né? É muito comum, eu fico, assim, impressionada, como ainda hoje é evidente, né, a preponderância de pessoas com formação jurídica nos cargos públicos. Ontem à noite eu estava lá no Crato, na Semana do Servidor Público, né? Como eu estou presidente da Comissão de Ética da UFCA, queria uma pessoa para falar sobre ética no serviço público, e aí eu fui lá para a Semana do Servidor fazer essa palestra. Quando eu chego lá, encontro com vários ex-alunos, vários ex-colegas, né? Inclusive o vice-prefeito do Crato foi meu colega de sala, a gente iniciou a graduação em Direito juntos, ele não chegou a concluir, não lembro em que período que ele trancou o curso, mas o fato aqui, né, nessa área jurídica, vários ex-alunos, né, galera da Leão por lá, trabalhando no evento, professor, hoje eu sou assessor jurídico, professor, hoje eu estou em tal posição, em tal... Então, assim, nós já temos, né, essa possibilidade de, em alguma medida, levar para os espaços que nós ocupamos esse conhecimento aqui. E aí eu acho bem bacana ressaltar que podemos ser criativos, podemos pensar em outras diretrizes, podemos propor outros instrumentos e não somente nos conformarmos, né, com esses que estão aí no Estatuto. A gente pode pensar naqueles que seriam interessantes para atender às especificidades das nossas cidades, bastando para isso levar em consideração aquilo que está consagrado na Carta, né, Constitucional de 88. Aí eu botei isso como um lembrete. O rol estabelecido pelo Estatuto é meramente exemplificativo, podendo a administração pública de cada município, nos limites de suas competências, adotar soluções criativas para a política de desenvolvimento urbano e local, desde que de acordo com a legislação urbanística nacional e a Constituição Federal de 88.
Nesse sentido, gente, para aqueles instrumentos que estão ali no Estatuto da Cidade, a gente pode trazer algumas classificações, né? E a gente vai ver que o mais comum é que a gente classifique esses instrumentos, né, em instrumentos de 3 tipos, né? Eles normalmente são do tipo plano ou projeto de planejamento, tipo o próprio plano diretor, né, que é o nosso principal instrumento urbanístico. O plano diretor, ele é esse instrumento voltado para planejamento. Institutos tributários e financeiros, né? Então, aqueles instrumentos que nós podemos utilizar, né, não somente como uma medida de arrecadação, mas também para a promoção da função socioambiental da propriedade, e instrumentos jurídicos e políticos propriamente ditos, né? Um tombamento, por exemplo, enfim, a preempção, aqueles que vão permitir, né, que o uso ou a disposição de um equipamento urbano ou da propriedade, etc., tem uma finalidade sempre de acordo com a nossa política urbana. Então, nossos instrumentos, naquele rol que estão ali, normalmente, eles vão poder ser classificados como desses 3 tipos. E sobre o parcelamento, a edificação ou a utilização compulsória, né, que é a razão da nossa conversa de hoje, é um instrumento, gente, que é condição sine qua non para que outros instrumentos possam ser utilizados. Isso é bem interessante. Hoje pela manhã eu dava aula de direito ambiental para a turma do 5º semestre e eu explicava para eles que o licenciamento ambiental, tem uma pessoa aqui falando comigo no privado do WhatsApp dizendo que não está conseguindo entrar na sala, mas não tem nenhuma solicitação aqui aparecendo para mim. Deixa eu pedir aqui só licença, tá, gente? Só para eu informar para a pessoa aqui. Boa noite. Tenta agora, eu acho que é porque eu estava com a apresentação aberta, talvez eu não tenha visto, mas agora eu não vou utilizar a apresentação para ficar aguardando o seu convite. Entre agora, por favor. Eu falava com o pessoal da turma de Direito Ambiental que no licenciamento ambiental, aquelas licenças, né, licença de instalação, licença prévia, licença de operação, elas normalmente são concedidas de forma sucessiva. Acontece isso para aquelas atividades que são poluidoras ou potencialmente poluidoras em maior grau, né? Normalmente se pede a licença prévia, depois a de instalação, depois a de operação. Mas nada impede, né, que essas licenças elas possam ser concedidas sem que isso aconteça de forma sucessiva, né? Se a atividade ela é menos poluidora, por exemplo, a pessoa já pode receber diretamente a licença de instalação sem ter passado pela fase da licença prévia, e por aí vai. Mas no caso aqui de nós, né, do direito urbanístico, essas etapas que vão promover o estímulo à função socioambiental da propriedade, ela necessariamente tem que acontecer dessa forma sucessiva. Aí, Laurence, deu certo. Eu acho que é porque eu estava com a apresentação aberta e aí não estava vendo seu pedido. Bem-vindo. No caso aqui do nosso parcelamento, no caso desse instrumento, né, de promoção da função socioambiental, necessariamente tem que ser de forma sucessiva. Então, o que a gente vai estudar hoje aqui é a primeira etapa, é o primeiro momento, né, de uma sequência de atos que podem gerar a desapropriação. Então, o ideal é que a gente consiga já promover a função social da propriedade só aplicando esse instrumento que a gente vai ver agora. O parcelamento obrigatório, a edificação obrigatória, a utilização obrigatória. Se nós não conseguirmos fazer com que o sujeito cumpra com essa função, aí nós iremos apelar para o IPTU progressivo no tempo. E se nem com o IPTU progressivo no tempo a gente conseguir resolver a questão, aí sim a gente vai acabar precisando realizar a desapropriação para fins urbanísticos. Mas faço questão de deixar bem claro para vocês que são etapas sucessivas, né? Se o gestor público, por acaso, aplicar o IPTU progressivo no tempo, sem que tenha sido realizado o parcelamento, a edificação
ou a utilização compulsória, ele estará em uma condição bem séria aí, né, de ilicitude. É nulo, não é possível, fere diretamente o Estatuto da Cidade. A regra do Estatuto da Cidade é que essa sequência, né, digamos assim, esse estímulo à promoção da função socioambiental aconteça realmente obedecendo a essas etapas, da qual o parcelamento obrigatório, a edificação obrigatória, a utilização obrigatória seria a medida mais branda, o IPTU progressivo no tempo, uma medida um pouco mais, a medida moderada, e a desapropriação, a mais grave de todas. E aí a gente precisa pensar quando que esse instrumento ele vai ser útil, quando que o gestor público, quando que o poder público municipal, não vou nem chamar de gestor público, mas sim, quando o poder público municipal ele vai poder se utilizar desse instrumento. E aí, pessoal, o poder público municipal vai poder utilizar esse instrumento sempre que nós estivermos diante de um solo urbano, uma propriedade urbana não edificada, subutilizada ou não utilizada. Então, essa é a regra. O poder público vai poder, municipal, sempre municipal, lembra do princípio do localismo, né? O poder público municipal, ele vai poder exigir a edificação, a utilização ou parcelamento compulsório, sempre que a gente estiver diante de uma propriedade, o solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado. E para isso, não basta que a gente tenha o desejo do poder público de realizar, de aplicar esse instrumento e a presença desse tipo de solo urbano. É preciso que a gente tenha lei municipal prevendo todo o regramento para a aplicação desse instrumento. Isso é importantíssimo, né? Isso me lembra ao ditado popular de boa intenção, o inferno está cheio, né? Isso me lembra o que a gente conversou há algum tempo atrás, quando a gente estudou licitações sustentáveis juntos. Vocês lembram que eu dizia exatamente esse ditado para vocês? De boa intenção, o inferno está cheio. Se o gestor, se o responsável pela licitação, ele não previu no edital, né, quais são os requisitos de sustentabilidade que ele deseja ter nesse certame, uma vez publicado o edital sem esses requisitos, ele não pode exercer uma preferência por um produto sustentável, porque ele vai estar violando o princípio da legalidade, né? Então, a mesma coisa, usando a mesma lógica, a gente traz para cá. Não adianta o poder público desejar aplicar esses instrumentos, não adianta a gente ter esse problema no município se não há uma lei regulamentando. O ideal é que a lei que vai regulamentar como que deve acontecer esse parcelamento obrigatório, essa edificação obrigatória, seja o próprio plano diretor. Por quê? Porque o plano diretor, como a gente viu, e eu vou repetir até o último dia de aula, é o nosso principal instrumento de promoção da política urbana no Brasil. Então, o ideal é que ele reúna, né, todas as diretrizes, todo o planejamento, todos os instrumentos que são necessários para que se tenha, né, a qualidade da vida urbana. Então, o ideal é que esteja no plano diretor. Plano diretor esse que vai ser obrigatório, segundo a Constituição Federal, para aqueles municípios que têm mais de 20 mil habitantes e que, de acordo com o Estatuto da Cidade, vai ser obrigatório também para aquele município que não tem 20 mil habitantes, por exemplo. Vamos pensar aqui no município que tem 5 mil habitantes, bem pequenininho, daqueles que todo mundo conhece, todo mundo. Um município como esse pode ser obrigado a ter plano diretor se, por exemplo, ele fica em se ele compõe uma região metropolitana ou aglomeração urbana. Se compõe região metropolitana ou aglomeração urbana, vai precisar ter plano diretor, independentemente da população. Se ele fica numa área que abriga um empreendimento que é poluidor ou potencialmente poluidor, ele precisa ter plano diretor, porque ele precisa estar ali preparado, tanto para evitar quanto para resolver possíveis danos ambientais que essa atividade aí ela possa provocar. Ele vai ser obrigado a ter plano diretor se ele existe, mesmo a população sendo pequenininha, inferior a 20 mil habitantes, mas fica numa área de especial interesse turístico. Então, é de suma importância que a gente fique com o melhor do turismo, né? Que é a possibilidade de desenvolvimento econômico, de geração de
empregos, de promoção cultural, e não com aquilo que seria negativo, que é uma cidade mais suja, uma cidade desorganizada, uma cidade com problema de mobilidade. Por quê? Porque não está preparada para recepcionar aquelas pessoas. Então, o plano diretor, por ser um instrumento de planejamento, ajuda esses municípios que estão em uma área de especial interesse turístico a já pensar medidas, né, para evitar ou para mitigar os possíveis danos dessa atividade. O Estatuto da Cidade traz ainda como obrigação, né, para municípios que têm menos de 20 mil habitantes, aqueles que estão em uma área que corre risco de enchente, de inundação, né, questões de ordem geológica, hidrológica, beleza. Então, justamente para quê? Para que a gente tenha todo um planejamento para evitar que danos aconteçam, né, e que, se acontecerem, a gente também já tem ali todo um regramento. Então, assim, para esses municípios que têm 20 mil habitantes, e para os outros que não têm 20 mil habitantes, mas que se enquadram nessas características que eu acabei de dizer para vocês, haverá plano diretor e vai ser dentro desse plano diretor, idealmente, que o PU vai estar previsto. Mas se eu estou lidando com um município que não tem os 20 mil habitantes, ou então que além de não ter os 20 mil habitantes, não se enquadra em nenhum desses requisitos, então esse município, querendo aplicar esse instrumento, ele precisa de uma legislação específica. O Poder Público Municipal fará isso, né? E aí a Câmara vai ter que promover todo um debate, né? A ideia da permanente realização de audiências públicas, do permanente convite à participação popular, gestão democrática, né? Explicando para as pessoas, fazendo medidas de educação ambiental, de conscientização, para tentar mobilizar os sujeitos, né? Para a importância desse processo. Por quê? Porque nós somos um país que tem um fortíssimo problema de moradia, né? Nós somos um país em que a habitabilidade ainda não é assegurada a todos, ela está longe disso. Então, chega a ser imoral, no sentido filosófico da palavra mesmo, que num país em que tanta gente carece de acesso à moradia, nós tenhamos dentro dos municípios terrenos que não são utilizados, terrenos que são subutilizados, terrenos que não estão edificados e que poderiam estar servindo, por exemplo, para a moradia de alguém ou de alguéms, né, de muitas pessoas, a depender do tamanho aí dessa área que a gente está tratando. Então, a gente está falando sobre um instrumento que tem como principal medida garantir a função socioambiental da propriedade, especialmente no que tange ao acesso à terra urbana. Então, aqui não é um instrumento para promover saneamento, mobilidade urbana, nada disso. Vão existir outros instrumentos para isso. Esse instrumento aqui que a gente está tratando agora, ele é bem direcionado para isso, né? Para garantia de acesso à terra urbana, junto com a uso capial, junto com a uso capião especial urbana, tá bom? Nesse sentido, pessoal, essa lei municipal é que vai fixar todas as condições, os prazos, né, as especificidades aí do município. Então, vamos agora classificar cada um desses solos urbanos, tá bom? O solo urbano, que a gente vai chamar de não edificado, é aquele que tem um aproveitamento igual a zero. Não tem nada ali. A gente está falando de terrenos vazios, que normalmente acabam se transformando em terrenos baldios. Ou, usando a terminologia técnica, né, que a Política Nacional de Resíduos Sólidos deu, a gente está falando aqui de área contaminada órfã. Lembram que quando a gente estudou a Política Nacional de Resíduos Sólidos, lá na disciplina, não lembro se vocês pagaram ambiental comigo ou com o William, mas independentemente de com quem aí da dupla foi, a gente falou certamente sobre Política Nacional de Resíduos Sólidos. E quando a gente classifica, né, os conceitos dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos, se destaca o conceito de área órfã, contaminada, área contaminada órfã e área contaminada, que são justamente os terrenos baldios, né? Então, o terreno não edificado, não tem nada ali. Por isso que o coeficiente de aproveitamento ele é igual a zero. Ele é diferente, por exemplo, do subutilizado. Né? O terreno subutilizado é aquele que existe edificação. Só que essa edificação, ela não permite que esse
terreno aí, ele cumpra com a sua função socioambiental. É você imaginar, por exemplo, um terreno vasto, né, de muitos hectares, e a edificação que tem nele é do tamanho de uma casinha de cachorro. É como se fosse para disfarçar, para dizer assim, não, a gente está sendo, aqui, ó, está utilizado, sim, ali, aquela construção lá fui eu que fiz. Só para dizer, né? Só para dar um jeitinho. Então, não é suficiente. Agora, eu pergunto para vocês, meu povo. Então, você vê que a diferença do não edificado para o subutilizado é que no não edificado não tem nada. O coeficiente de aproveitamento é igual a zero. No subutilizado, até tem alguma coisa ali edificada, só que não é suficiente para garantir a promoção da função socioambiental da propriedade. Então, a gente vai dizer que o coeficiente de aproveitamento é inferior ao mínimo legal estabelecido. Aí eu pergunto para os senhores, para as senhoras, qual seria esse mínimo legal estabelecido? Quanto que vocês acham que tem que ser assim, né? O tamanho, a dimensão, para que a gente possa dizer que está sendo utilizado? Qual seria esse coeficiente mínimo? Tem que aproveitar, tem que usar pelo menos 10% do terreno, tem que usar pelo menos 25% desse solo urbano. Vocês acham que pode ser definido assim, que essa definição ela é geral? O que é que vocês acham? Está no Estatuto da Cidade? Boa, Ana. Vai depender de cada caso. É por isso, minha gente, que talvez no município de Juazeiro do Norte, a minha propriedade cumpra com a função socioambiental, o coeficiente mínimo aqui, ele é 1, e no Crato, se fosse, e aí eu estou falando hipoteticamente, né? Enfim, e no Crato, um terreno na mesma dimensão, com uma edificação de mesma estrutura, não cumprisse com a função socioambiental, porque lá no Crato, né, usando só no Crato mesmo, lá no Crato, esse coeficiente mínimo, ele é maior do que aquele que foi previsto em Juazeiro. Não teria problema nenhum, estaria corretíssimo. Por quê? Porque cada município vai definir isso de forma específica dentro dessa legislação, né, dentro dessa ou do plano diretor, né, a legislação específica ou o plano diretor, levando em consideração que cada município vai ter um terreno, vai ter um perímetro urbano diferente, né? O tamanho a dimensão territorial do município vai ser diferente, as vocações desse município são diferentes, então um é mais um polo industrial, o outro é mais composto por uma cidade dormitório, então tudo isso impacta, né, na forma como o aproveitamento desse solo urbano irá acontecer. Então, é por isso que esse coeficiente mínimo, né, ele vai ser estabelecido especificamente dentro da legislação de cada município. E o terreno não utilizado é aquele que, então, vamos se ligar na diferença. O não edificado tem nada, só lá a terra pelada. O subutilizado até tem edificação, só que ela é mínima, ela não é suficiente para que a gente diga que está sendo aproveitado da forma adequada, aquele solo urbano. E o não utilizado é aquele que existe a edificação, ela até está dentro do coeficiente mínimo legal exigido, só que não tem qualidade, né? A gente pensar, por exemplo, nesses prédios abandonados, né, edifícios que são desocupados, muitas vezes eles ocupam, né, os nossos centros urbanos, lugar para cometimento de crimes, né, de ações violentas, venda de droga, é um risco, muitas vezes, para o entorno, né, para a população que está ali, o risco de desabamento, enfim. E fere profundamente aquela perspectiva do urbanismo estético, né? Vocês devem lembrar que quando a gente falou sobre o urbanismo estético, nós dizíamos que uma das principais funções dessa visão aí do urbanismo é de que a cidade deve ser bela, né? Ela deve ser agradável aí ao nosso olhar. E nesse caso não vai ser, né? E, infelizmente, os nossos centros urbanos, eles estão repletos desses exemplos, né? Em especial, grandes capitais. Eu destaco aqui não só Fortaleza, mas principalmente Recife, né? Dá pena de andar ali
no centro, a quantidade de prédios abandonados em situação de completo abandono, desocupada, um perigo de desabamento que está ali, né? Então, esses seriam os alvos do PUC, para que a gente pudesse garantir o correto aproveitamento, né, da função socioambiental da propriedade. Tranquilo, meu povo, essa classificação? Vocês já tinham trabalhado essa classificação em alguma outra disciplina, tipo administrativo? Ou não? Não, né? Beleza. Deu para entender direitinho, né? Subutilizado. Professora, Oi. O terreno com muro, com cerca, ele seria não edificado ou subutilizado? Ele seria não edificado. Não tem edificação, percebe? Assim, que dê sentido, a não ser, e aí vai depender, né? Eu dei uma resposta certeira, mas tudo vai depender do uso. Porque, por exemplo, ele está ali cercado, ok. E ele é alugado periodicamente para eventos, né? Ou, enfim, ele tem uma utilidade. O fato dele não ter edificação é justamente estratégico para que ele cumpra com a sua função. Beleza. Né? Talvez nesse caso nem vá se enquadrar em nenhuma dessas situações. Agora, se o muro é simplesmente para demarcar propriedade, questão de segurança, muito provavelmente o que a gente vai ter aí é o não edificado. Não tem uma edificação, né? Que denote a que ele serve. É um espaço de moradia ou de uma atividade de prestação de serviço, ou de, enfim, não é nada. Não tem, né? Esse coeficiente mínimo. Tranquilo? Tá. Vamos lá. O PUC, juntamente com o IPTU progressivo no tempo e a desapropriação mediante pagamento em títulos da dívida pública, compõem o chamado instrumentos indutores da função social da propriedade, tá bom, minha gente? Então, assim, como eu disse para vocês inicialmente, se não vai pelo amor, vai pela dor. Então, tu não está querendo garantir essa função socioambiental, a gente tem instrumentos para induzir você a chegar a essa situação. O mais leve, o PUC, o mais gravoso, a desapropriação. A aplicação desses instrumentos é sucessiva, de forma que o PUC é a primeira ferramenta que o Poder Executivo dispõe para exigir o cumprimento da função social da propriedade urbana. Já tínhamos falado sobre isso, né? E aí, vamos pensar em cada uma dessas etapas, né? O parcelamento, que vai ser tema também da nossa aula da semana que vem. Semana que vem a gente vai falar sobre parcelamento, né? Loteamento e desapropriação para fins urbanísticos. Nós vamos ver que o parcelamento, ele é o gênero do qual o desmembramento é espécie, né? O loteamento e o desmembramento. Então, o que é parcelar? É subdividir uma área em duas ou mais partes, iguais ou não, de forma que resulte em outras partes imobiliárias autônomas. Então, quando a gente olha para o parcelamento, normalmente a gente está vendo ali um terreno muito grande que não está sendo utilizado, né? É justamente esse exemplo que você deu, Bárbara, caso esse espaço estivesse todo murado, né? Assim, e a gente visse que existe ali uma pequena edificação, de repente uma despensa, uma casinha onde a pessoa guarda tijolos, enfim. Então, isso aí pode ser parcelado, pode ser quebrado em várias partes, né? De repente se transformar em um loteamento, um espaço que de fato se destine ao uso, né? À garantia da função social da propriedade urbana. Por isso que eu botei aí entre aspas. Normalmente esse parcelamento acontece para aqueles casos de propriedade subutilizada, né? O coeficiente mínimo não é atendido. Nesse caso, em que é um grande solo, a gente vai subdividir em partes, inclusive para facilitar essa questão do acesso à terra urbana.
estimular, né, que esse sujeito, esse proprietário, ele possa, por exemplo, realizar um loteamento, né, pode ser lucrativo para ele próprio, que às vezes o que está acontecendo, de repente, numa situação hipotética, é um caso de especulação imobiliária, a pessoa está deixando aquele terreno imenso ali, paradão, né, sem dar o devido aproveitamento, porque só daqui a 5 anos que eu pretendo construir, porque vai estar mais caro, vai estar mais valorizado, enquanto que tem pessoas necessitando, né, de acesso à moradia nesse momento. Então, o poder público exerce uma pressão sobre esse sujeito para que se evite a especulação imobiliária, que, por exemplo, se realize ali a possibilidade de um loteamento, que pode ser algo lucrativo, inclusive, para esse próprio, né, proprietário. Beleza. Edificação compulsória. Edificação compulsória, o próprio nome está dizendo, né? É a obrigação de erguer, de construir, de fazer alguma coisa. Normalmente é para aquele terreno não edificado, não tem nada lá, né? Então eu vou precisar erguer algo, algum empreendimento, né? Alguma estrutura. Como disse para vocês, normalmente os exemplos que a doutrina vai trazer é de moradia, né? Seja para uso particular, seja para venda, seja para aluguel, desde que a gente garantisse, né, esse acesso, esse cumprimento da função socioambiental. E a utilização compulsória, tanto pode ser para o subutilizado como para o não utilizado, né? Então, você obrigatoriamente vai passar por algum tipo de modificação, por exemplo, no caso de uma casa abandonada, realizou-se a reforma dessa casa, ela agora já é habitável, então ela não era utilizada, agora ela passa a ser utilizada, né? Ela é possível de ser utilizada. Mesma coisa de quando não se atende o coeficiente mínimo, né? Com aquela estrutura ali, a gente não podia garantir o uso, mas agora que já tem uma estrutura mais robusta, nós já podemos. Então, essas aí são as 3 medidas, né, que compõem o nosso instrumento urbanístico, esse que a gente está estudando, né, nessa aula de hoje, o PEUC. Tranquilo? Ok, então vamos para os trâmites. Como é que a gente vai trabalhar? Como é que a gente vai fazer, né? Para que, como que a gente vai ver isso aplicado na prática? O que é que o poder público vai ter que fazer? O poder público vai ter que ser atento. O poder público precisa conhecer esse município. O poder público precisa estar ali, né? Na cidade, gestores circulando e diz: olha só ali uma casa abandonada. Nossa, quem é o proprietário? Né? E a gente vai buscar nesse registro do imóvel, descobrir quem é esse proprietário e vamos notificá-lo. O poder público vai notificar que essa propriedade não está atingindo a sua função socioambiental. E aí, o proprietário, por sua vez, ele vai poder impugnar e dizer: não, que conversa é essa? Cumpre sim a sua função socioambiental. O prazo que essa pessoa vai ter para apresentar a impugnação vai variar também de município para município. Vai estar nessa lei específica municipal ou no plano diretor, no caso dos municípios que têm plano diretor. E ela será publicada em diário oficial. Se por acaso não for realizada a impugnação pelo proprietário, ele tem 1 ano para comunicar à prefeitura o início da utilização do imóvel ou para comunicar que já tem ali um protocolo do pedido do alvará para executar o projeto de edificação ou de parcelamento. A gente sabe que, por exemplo, para fazer um loteamento, a gente vai falar sobre isso semana que vem, nós vamos precisar de autorização do poder público. Então, se for o caso, por exemplo, de um parcelamento que vai ser transformado em loteamento, eu só preciso ter 1 ano para apresentar para o poder público, estou aqui já com alvará e tal, vou dar início, ou então para provar que já comecei a utilizar, já fiz lá as ações de reforma necessárias, está tudo certinho, garantir aí a função socioambiental. Nesse caso, não teria mais nada para o poder público fazer, que bom, atingimos a função socioambiental da propriedade. Mas no caso de essa impugnação não conseguir comprovar, né, que realmente essa função socioambiental está sendo cumprida, o Departamento do Poder Público Municipal ele tem um prazo de 60 dias para solicitar ao cartório de registro de imóveis a averbação da notificação de incidente sobre o imóvel. Então, assim, realmente a impugnação ela não foi
não convenceu o poder público, o imóvel realmente está sendo subutilizado, não edificado ou não utilizado, e aí o poder público, qual é esse departamento do poder público, Francilda? Também depende, também é relativo, pode ser que seja a Secretaria de Meio Ambiente, pode ser que seja a Secretaria de Obras, pode ser que seja o próprio gabinete do prefeito, então não existe esse departamento, cada legislação vai definir isso, né? Mas o fato é que esse departamento que seja responsável tem 60 dias, né, indeferida, contada da data do indeferimento dessa impugnação, para que a gente leve essa averbação, né, ao cartório de registro de imóveis. Vai ficar claro lá que existe esse incidente, o imóvel não está cumprindo com a sua função socioambiental. E aí, no caso de imóveis não edificados ou subutilizados, o prazo de 1 ano, né, que a pessoa tinha para poder apresentar o alvará, ou então para comprovar que já estava utilizando, ele pode ser aberto o prazo de 2 anos para o início da obra, sendo obrigatório comunicar todos esses atos, né, ao poder público municipal. Então, vamos lá, os não edificados ou subutilizados, depois de 1 ano, que era o prazo que você tinha, né, para comunicar para o poder público que você está utilizando, ou que você já tem o alvará para dar início lá ao parcelamento, aí você tem 2 anos ainda para iniciar a obra, viu, minha gente? Não é nem para concluir a obra, é para iniciar. Então, sempre que vocês virem alguém dizendo, né, que é um absurdo essa legislação urbanística, vocês percebam que não, né, que fere, que se intromete demais na função, aliás, no direito de propriedade, né, que é um abuso, não é, gente, porque você vê aí que é bem mamãezinha, né, é bem tranquilo, são dadas, é como se o poder público estivesse dando todas as oportunidades, né, para que a pessoa realmente se adequasse à promoção dessa função socioambiental. No caso dos imóveis não utilizados, o prazo é de 1 ano, não improrrogável, não prorrogável, né, no caso, para comunicar à prefeitura sobre a utilização do imóvel. Aí tem esse detalhe justamente porque esse tipo de imóvel é o que está mais ligado, né, à dificuldade de promoção da política urbana, né, ambiente de violência, risco de desabamento, etc. Na hipótese do não cumprimento, somente se esse PU que não foi cumprido, ou seja, você tinha 1 ano para comunicar à prefeitura que você já está utilizando, que você já tem o alvará para o parcelamento, você não fez isso, né? Você tinha 2 anos depois disso para poder dar início à obra, você não fez isso, você não fez nada. Então, agora, como não foi cumprido todos os prazos previstos em lei específica, eles já foram exauridos. Agora, o poder público vai poder aplicar, então, uma penalidade um pouco mais severa, que é o IPTU progressivo no tempo. E aqui eu abro, né, um parênteses. Você sabe que esse conteúdo aqui, juntamente com o que a gente vai ver na semana que vem, sobre loteamento, né, é uma lei de 79, inclusive, né, a lei do parcelamento urbano, teve uma alteração agora em 2021, já vou trazer para vocês, né, da forma mais atualizada, mas de toda forma foi uma alteração pequena. Esses conteúdos aqui, eles são cobrados, viu, meu povo, no âmbito de concurso de magistratura e de Ministério Público e de Defensoria Pública, porque tem total relação, né, com a finalidade precípua aí do exercício desses cargos. Então, nesse caso aqui, concurso para procurador, né, procurador municipal, aí é preciso ficar bem atento, quem for, por exemplo, de repente fazer um concurso para procurador municipal, porque você vai ver que essas regras que eu estou trazendo aqui para vocês, que são gerais, elas vão ter uma série de especificidade. Se por acaso esse município para onde você está fazendo o concurso, ele tem plano diretor que prevê o PUC, porque aí várias outras nuances, vários outros prazos, outros detalhes poderão ter sido acrescentados pelo legislador. Eu digo isso que às vezes que alguém vai fazer um concurso desse, né? E aí caiu coisa que ela nunca falou e tal, é porque talvez seja algo específico, né, da norma municipal que trata sobre essa questão. João, eu não sei se você ainda está aqui na sala, mas fique tranquilo, né? A gravação fica disponível para vocês. No mais tardar amanhã, eu deixo no Unileão Digital.
E aí vamos agora ao IPTU progressivo no tempo, que eu sei que não é novidade para vocês, acredito que vocês já devam ter tratado sobre essa questão do IPTU progressivo no tempo na disciplina de direito tributário, né? Nada mais é do que um outro instrumento urbanístico, que nesse caso vai ser não uma medida arrecadatória, né? Não é uma medida fiscal, ela é extrafiscal. A gente vai cobrar esse valor de IPTU mais elevado, né? Como uma medida para, ao mesmo tempo, sancionar quem não está cumprindo essa função socioambiental e também exercer pressão, né? Para que passe, então, a fazer isso. Aquela história, vamos tentar fazer doer no bolso para ver se a pessoa se toca, né? Então, consiste no aumento do valor do imposto predial e territorial urbano, IPTU, cobrado de um imóvel como sanção pelo descumprimento de condições e prazos para o parcelamento e edificação e utilização compulsória. É um instrumento da política urbana com caráter de sanção de natureza pecuniária. Possui caráter extrafiscal, não busca arrecadação, mas sim obrigar a adequação do uso do imóvel, né? Ao contrário do IPTU normal, que tem caráter arrecadatório. A lei específica municipal sobre o PEUC é que fixa o valor da alíquota, tá bom, gente? Isso é interessantíssimo, porque vai variar de município para município esse valor, né? O valor máximo da alíquota é de 15%. Então, por exemplo, se a alíquota dobrar a cada ano, né? Então, no primeiro ano dobrou, né, o valor, 4%. Depois, no segundo ano, 8% mais caro, né, do que o valor de IPTU normal. No terceiro ano, 15% mais caro do que o valor de IPTU normal. E aí, desses 15%, não pode mais subir, né, porque o valor máximo da alíquota é 15%. E aí, isso os municípios não podem alterar, porque isso é o que está previsto em lei federal. Que lei federal é essa? O Estatuto da Cidade. Como esse IPTU progressivo no tempo, ele pode, né, ir sendo cobrado por até 5 anos, se depois de 5 anos a pessoa não continua sem cumprir com a função socioambiental, a gente vai apelar para desapropriação. Mas se no terceiro ano, por exemplo, já se chegou ao limite de 15%, aí no quarto e no quinto ano a gente vai continuar cobrando realmente somente, né, os 15% a mais, né? O valor de majoração da alíquota é anual, isso também está obedecido esse limite dos 15%, né? Isso também está no Estatuto da Cidade. E é proibido, que é algo que eu acho assim, extremamente valioso num país como o nosso, né? Marcado pelo jeitinho, pela troca de favores, pelo fato de que muitas vezes pessoas que possam ter essas propriedades são justamente os financiadores de campanhas eleitorais. Então, eu acho que o Estatuto da Cidade foi muito feliz em prever o fato de que não poderá ser concedida anistia, não poderá ser concedida isenção relativa a IPTU progressivo no tempo. Então, não tem como dar um jeitinho. Uma vez estabelecida a aplicação desse instrumento urbanístico, nenhum gestor público, né, nem mesmo o chefe do executivo poderá isentar ou anistiar o sujeito que está sofrendo essa sanção. E aí, se depois do exercício, né, se depois da aplicação desse IPTU progressivo no tempo, ele cumpre com a função social da propriedade, né, acontece aquilo que a gente quer, digamos que, né, durante esse ano ele fez a utilização, ele fez a edificação, maravilha. Então, esse IPTU deixa de ser aplicado dessa forma majorada a partir do ano seguinte. Agora, se depois de 5 anos realmente a gente não tiver cumprido com essa obrigação, aí a gente vai recorrer à desapropriação. Francilda, obrigatoriamente tem que recorrer à desapropriação se depois de 5 anos não tiver sido cumprida a função social da propriedade? Não, né? Pode-se manter aí ad infinitum essa cobrança desses 15%, né? Que penso que não seja a medida adequada. O ideal é que, se depois de todo esse prazo, todas essas condições ainda não aconteceu, que se realmente aplique aquela que é a sanção mais gravosa de todas, que é a desapropriação, né? Então,
nesse sentido, gente, era o que eu queria conversar com vocês sobre o PUC e sobre o IPTU progressivo no tempo. Eu vou deixar, Pávila, nem se preocupe, eu sempre deixo, viu? Inclusive os slides da aula que eu deixei gravado hoje à tarde também para vocês, todos os slides e gravação de aulas disponíveis no portal. Acho que eu não consigo mais colocar hoje, mas amanhã eu deixo. Deu para pegar, pessoal? É um assunto interessante, vai. Esse aqui eu acho que sai mais daquela coisa abstrata, né, histórica, principiológica, a gente vem bem para uma aplicação prática. Beleza? Muito bem, gente. Então, eu vou aproveitar aqui para divulgar com vocês, vou deixar aqui a quem interessar, vou abrir aqui minha página, apresentar minha guia para divulgar com vocês esse evento que vai acontecer amanhã, tarde e noite. Eu acho que tem tudo a ver com a nossa disciplina, né? O terceiro simpósio de gestão de cidades. Ele está sendo realizado pela UFCA por meio de vários grupos de pesquisa e extensão que se dedicam a realizar pesquisa na área do urbanismo. E aí, a programação começou hoje, né? Não deu tempo eu divulgar com vocês anteriormente, semana passada a gente não se viu, né? Por isso eu só estou avisando hoje. Mas você ainda pode realizar as inscrições, tá bom? Vocês podem realizar as inscrições gratuitamente para participar do evento amanhã. E aí, garantido o certificado para, de repente, quem ainda está precisando de carga horária complementar, tá bom? Amanhã, pela manhã, de 9 às 10h30 da manhã, vai ter uma fala sobre governança para o fortalecimento das capacidades governativas de cidades e regiões metropolitanas. De 10h30 a meio-dia, a gente vai falar sobre região metropolitana do Cariri, trajetórias e perspectivas. De 2 às 5 da tarde vai ser só a apresentação de trabalhos, né? Então, aí à tarde eu acho que realmente não compensa para vocês, é mais o pessoal que já tinha submetido o trabalho para o evento. E à noite, de 7 às 9, é a fala de encerramento, que vai tratar de democracia, desenvolvimento e gestão de cidades. Crise, desafios e construção de alternativas. Então, são pesquisadores da URCA, da UFCA, do Instituto Federal, são vários grupos de pesquisa, né, que estão aqui por trás desse evento. Então, quem tem interesse por direito urbanístico, né, quem tem interesse por urbanização, esse fenômeno da urbanização, vou deixar aí o convite. É um evento gratuito, talvez sirva para alguém também que está aí preocupado com a questão das horas complementares, beleza? Deixa eu copiar aqui para vocês o link, para que vou botar aqui no chat, caso alguém queira, é só fazer a inscrição nesse link aí, beleza? Não é obrigado participar de todas as ações para receber a certificação, né? Enfim, você vai ser certificado pela quantidade de painéis, etc., que você consiga participar, tá bom? E uma outra coisa que eu quero compartilhar com vocês, que eu acho que os que me seguem, né, no Instagram já devem ter visto, é o meu livro, que está disponível, né, desde a semana passada, se eu não me engano, já teve tanta coisa nesses últimos dias que eu estou até um pouco perdida no tempo e espaço, gente. Está disponível na Amazon, está disponível no Magazine Luiza, na Estante Virtual, nas Americanas, em vários sites aí, várias páginas. Eu fiz questão, né, de deixar uns minutinhos ao final da nossa aula de hoje, tanto na turma do horário AB, quanto na de agora, para conversar um pouquinho sobre o livro, porque eu acho que pode ficar, né, como eu dizia para o pessoal do horário AB, às vezes como um incentivo, né, para aqueles que desejam realizar pesquisa, né? Pesquisa nesse país não é algo que se incentiva, mas é algo que é muito possível de ser feito, né, superando-se os devidos desafios. Esse livro, ele é minha tese de doutorado, né? Foi um processo de pesquisa bem denso, né? Envolveu aí 4 anos e meio, e eu trago para os leitores, basicamente, uma análise, né, histórica sobre como os bacharéis em direito, eles estão por trás, eles compõem os bastidores, eles foram peças fundamentais, estratégicas, né, para a construção dessa ideia de nação no Brasil.
Então, por isso que eu digo que não é um livro que interessa somente a quem é bacharel em direito ou quem é da área jurídica. Acho que interessa a todo mundo que, assim como eu, tem essa curiosidade, né, de pensar, meu Deus, um país que tem tantos potenciais, um país que há tanto tempo é dito como um país do futuro, o que é que acontece que entrava, né, que impede em tantas medidas que a gente chegue a uma condição de desenvolvimento adequada. Então, eu fui fazer uma pesquisa histórica, observando como se deu o processo de independência, né, do Brasil, lá no século XIX, e como que os bacharéis em direito eles influenciaram bastante essa condição. Tem uma perspectiva aí, gente, que eu acho que vale a pena de ser discutida por todos nós que estamos na academia, sabe? Eu ficava inconformada, foi isso que me levou ao doutorado. Eu sempre gostei de história do direito, e aí eu ficava... Todo livro de história do direito que eu lia, que tratava sobre a criação das primeiras faculdades de direito no Brasil, tanto a de Olinda quanto a de Recife, me traziam o mesmo discurso. E aí já fica a dica, né? Professora, será que eu tenho essa vocação para pesquisa, né, e tal? Veja se você é uma pessoa desconfiada, né? Porque às vezes a gente, só porque leu algo em um livro e é um autor X ou Y, aí a gente, isso aqui com certeza é corretíssimo. E não é assim que a gente deve encarar a ciência, né? A ciência, ela, por melhor que sejam os autores, etc., a gente pode ter ali falhas, lacunas, questões a serem observadas. E eu ficava muito encucada, né, com o fato do Clóvis Bevilacqua, do Antônio Carlos Volkmann, da Lilian Schwartz, enfim, de uma porrada de gente ficar dizendo a mesma coisa, que os bacharéis em direito que se formaram em São Paulo, esses eram os estadistas do Império, eram os políticos, eram as pessoas que foram muito importantes para formar a nação no Brasil. E o pessoal que estudou em Olinda, esses aí, eles não foram estadistas, eles tinham uma formação mais acadêmica, eles eram mais voltados para o desenvolvimento da pesquisa científica, eles eram mais cientistas do direito. Eu ficava com isso assim, eu lia e ficava sentindo falta de fontes, né? Se afirmava isso com base em quê? E aí, quanto mais eu fui investigar a questão, mais eu percebia que muitos autores acabavam reproduzindo uma fala de um livro clássico, que é o livro do Clóvis Bevilacqua, né, sobre a Faculdade de Direito de Recife. Ele traz em primeira mão essa perspectiva, e é como se os demais autores tivessem se conformado com isso e fossem, né, reproduzindo esse discurso. Então, dentro do trabalho, eu passei quase um ano, né, viajando semanalmente para Recife, para coletar dados lá no arquivo e na biblioteca da Faculdade de Direito de Recife, pegando todos os documentos relativos ao período de 1827 até 1840, para descobrir quem foram esses bacharéis, etc. e tal. E o que eu percebi, né, o que eu acabei descobrindo, é que muitos desses bacharéis, eles não foram apenas cientistas, ou não foram cientistas coisa nenhuma. Eles foram políticos, eles foram ministros de Estado, eles tiveram o mesmo nível de importância, a mesma quantidade de cargos que a galera de São Paulo ocupou, os olindenses também ocuparam. Então, dentro do trabalho, eu defendo essa ideia, né, de que a gente precisa romper com essa epistemologia que ainda existe no nosso país, que parece que até no discurso histórico tenta colocar o Nordeste em posição de inferioridade ao Sul, ao Sudeste, né, criando aí representações e um imaginário que não corresponde à realidade, né, mas que ajuda a perpetuar muitas vezes essa visão desconectada da realidade e que ajuda a que a gente pense realmente assim. Não à toa, quando alguém diz, nossa, fulano estudou na USP, a gente fica muito encantado, né? E a gente não tem, talvez, o mesmo nível de encantamento com alguém que, na Federal do Pernambuco, né? Tá, porque tem ainda muito dessa coisa norte e sul. Então, é um material que vocês vão encontrar com todas essas fontes, né? Muitas fontes coletadas na Universidade de Coimbra. Sempre deixo aqui o meu agradecimento ao professor Hercílio. Quando eu estava num momento assim de muita busca por essas fontes, ele me apresentou a um professor
da Universidade de Coimbra, que era um conhecido dele. Esse professor topou me recepcionar. Eu passei um ano me organizando financeiramente para poder ficar um período lá em Coimbra. Ele me acompanhou durante 2 meses, né, dentro da biblioteca da Faculdade de Direito, e o resultado foi muito, né, ligado a todas essas questões, de que, de fato, a gente tem, sim, a participação dos bacharéis olindenses, né, muito mais uma ideia equivocada, que a gente continue reproduzindo que São Paulo teve uma importância maior, e, para além disso, tem toda uma discussão interessante para a gente entender como nasceram os cursos de direito no nosso país, a qual imaginário estavam ligados, como ajudaram a perpetuar a uma ideia de naturalização da desigualdade, enfim. Eu sei que eu posso estar soando aqui, né, para alguns, meu Deus do céu, né, de forma inadequada por usar o horário da aula para isso, mas eu entendo que isso também faz parte da aula, tá bom, gente? Isso também faz parte do curso de Direito. A gente, às vezes, se inspira muito. Nossa, meu professor, ele é juiz, ele é promotor, eu quero ser assim, eu quero ser... ocupar determinada função, delegado, delegada, etc. E isso é maravilhoso, porque nós precisamos dessas funções, tanto quanto nós precisamos da função do pesquisador, do professor, né, que é a que eu exerço com total paixão e alegria. E aí, gostaria, né, de divulgar com vocês, colocar à disposição, se vocês puderem me ajudar a compartilhar. A gente vai fazer os eventos de lançamento agora em novembro. Eu vou fazer um de forma remota e outro de forma presencial. O evento remoto vai ser no dia 18 e o evento presencial vai ser no dia 26. Então, se vocês puderem, tiverem interesse, quiserem adquirir os exemplares, para no dia 26 a gente tirar foto junto aqui na instituição, ia ser muito legal, eu ia ficar bem feliz. Se você não tem interesse, mas conhece alguém que debate essa temática, né, faz o favor de compartilhar, tá aí à disposição, tá bom, gente? Eu acho que isso é importante porque eu não sei vocês, mas quando eu estava na graduação eu era bem insegura, assim, eu ficava, meu Deus, eu acho que eu não consigo determinadas coisas, porque eu estudo, eu trabalho, eu tenho que dar conta de várias coisas. E eu acho que a minha trajetória dentro da pesquisa ajuda a todas as pessoas, eu falo como um testemunho, ajuda a todas as pessoas que também não têm uma vida muito fácil, né, que não pode se dedicar apenas a estudar, né? Foram 4 anos assim de muita luta, viajando para Fortaleza toda semana para assistir às aulas durante 1 ano, tomando banho na rodoviária, chegando em cima do horário da aula, passando o dia assistindo aula, de noite voltar de ônibus para Juazeiro, para no outro dia estar aqui trabalhando na UFCA, dando aula na Leão, como se nada tivesse acontecido. Depois fazendo a mesma rota no sentido de Pernambuco, enfim, e no final das contas deu certo. Tanto que eu não acho que vai ser, né? Não é, a pretensão não é, agora é um grande clássico, vai mudar a história do país, não é nesse sentido, né? A ideia é mesmo no sentido de comemoração, de ver assim o resultado de uma luta, né? E de não deixar passar, né? De realmente comemorar e compartilhar com todos vocês, porque se não fosse pela minha atividade como professora, certamente eu não teria tido a oportunidade de pensar tudo isso que acabou me levando à realização da pesquisa. E é isso, tá bom? Então, se vocês puderem me ajudar na divulgação, agradeço muitíssimo. Vou fazer a frequência, meu povo, deixando aqui a indicação do que a gente vai fazer na semana que vem. Então, semana que vem a gente fala sobre a desapropriação para fins urbanísticos e vamos falar sobre Estatuto das Metrópoles, tá bom? Seguindo lá o nosso cronograma de disciplinas. Vou só abrir aqui o portal educacional, só um momentinho. Vou fazer primeiro a frequência do pessoal que está remoto, depois eu faço a frequência de quem estaria presencial, tá bom? Alan.
Alan? Agora que eu vi o chat. Obrigada, Bárbara. Obrigada, Viviane. Obrigada, Ana. Alifen. Alissa. Ana Larissa. Tá aí. Bárbara Maria. Cícero Pereira. Cícero Rogério. Presente, professor. Francisca Laís. Presente. Franklin. Eu mandei no chat, viu, professora? Tá. Giovanni. Eros. Igor. Jefferson Cruz. João Laércio. João Robério. José dos Santos. José Paulo. Kate Maiane. Laurence. Leandro Barros. Marcos Macedo. Maria Micaele. Matheus Simeão. Presente. Maiana. Presente. Moisés. Mirela. Pávila. Presente. Rosa Isabela. Ruth Brito. Tainá. Vinícius Eduardo. Viviane Costa. Presente. Viviane Cruz. Viviane Figueiredo. Ian Almino. Presente, professora. Pronto, gente. Frequência da turma remota concluída com sucesso. Boa noite. Agora eu vou fazer o pessoal que estaria presencial. Denilson. Maria Eduarda. Botei falta não, viu, Vinícius? Preocupe não. Ok, Maria Eduarda, vi aqui. Prontinho. Terminamos, gente. Boa noite. Fiquem com Deus. Até semana que vem, se Deus quiser.